no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Você foi lançado à terra, você que com sua voz fazia as nações tremer. Pois dizia consigo mesmo: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Ao invés disso, você será lançado no lugar dos mortos, no mais profundo dos abismos. Agora eu peço que você abra sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Palavra do nosso Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Proclamação da palavra do Senhor nos diz assim: também recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, entoe agora um cântico fúnebre ao rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor o soberano: você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todo tipo de obra preciosa: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você, sobre o ouro mais puro que existia. Foram-lhe entregues no dia em que você fora criado, ó querubim. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou em ti maldade. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes, porque o seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. A sua sabedoria o corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e o expus diante dos reis. Amém. A queda do diabo é descrita basicamente em dois textos no Antigo Testamento: no livro do profeta Isaías e no livro do profeta Ezequiel. Exatamente os dois textos que tivemos a oportunidade de ler nesta noite. Nesses dois textos encontramos o que os teólogos costumam dizer de profecia de dupla aptidão. O livro do profeta Isaías endereça um recado ao rei Nabucodonosor, enquanto a profecia de Ezequiel fala ao rei Tiro. Mas essas duas profecias dão a nós pistas daquilo que realmente aconteceu quando o diabo fora lançado para fora do reino de Deus. Nós vemos nas duas profecias aspectos que não se encaixam no reinado nem de Nabucodonosor nem de Tiro. A Bíblia diz em algum momento na leitura que fizemos quem era o querubim que estava no Éden, ou quando diz quem caiu do céu por causa de seu orgulho. Ao olharmos para estas causas que levaram o diabo a ser destituído da glória de Deus, apontamos então a vulnerabilidade do seu ego, o seu orgulho, como a fonte principal de sua queda. A Bíblia relaciona a palavra orgulho com falta de humildade. Em muitos momentos e em vários textos, nós olhamos o Senhor criticando e condenando a falta de humildade dos homens.
o orgulho e a vaidade. Ao mesmo tempo, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor não pode resistir à adoração de um povo que se coloca diante dele com o coração quebrantado. Eu penso que Deus possa resistir muitas coisas, mas a Bíblia diz que Ele não pode resistir a um coração humilhado na presença dele. É por isso que o próprio Jesus declara que nós devemos nos humilhar diante das mãos do Senhor, se de fato queremos ser exaltados. O apóstolo Pedro diz que se nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, Ele, em tempo hábil, nos exaltará. A nossa geração é uma geração que aprendeu a se orgulhar dos seus próprios resultados e aprendeu a se orgulhar daquilo que é e daquilo que já fez. Se nós olharmos para o gênero humano, nós vemos a vaidade, o orgulho e a soberba transbordar nos comportamentos. Todo o processo então de santificação nos leva ao fim do orgulho. A Bíblia diz, meus irmãos, que todo aquele que é santificado tem uma experiência com o Deus que o santifica. E o Deus que o santifica nos faz saber que somos pecadores. A experiência de santificação, ela nos leva ao trono da glória de Deus e faz com que o nosso orgulho, de fato, seja aniquilado. Todo processo de santificação leva o homem a um lugar de humildade, contrição. As nossas experiências com Deus precisam gerar em nós humildade. Mas se todas as nossas experiências com Deus têm gerado soberba e vaidade, nós precisamos repensar se é com Deus que estamos tendo essas experiências. É por isso que precisamos aprender nesta noite sobre santificação. Para que possamos então ter uma vida santificada, a Bíblia nos dá ao menos 3 conselhos para que nós não cometamos e nem erramos na mesma coisa que errou o diabo. O primeiro ponto que eu quero falar com você é que devemos ter muito cuidado com o anseio de sermos mais. Repita comigo: anseio de ser mais. Nós devemos tomar cuidado. Na história da humanidade, muitas vezes o anseio de ser mais levou os homens à destruição. Ele parece transbordar nos comportamentos e nas atitudes humanas. Repare que uma das formas que fez com que Deus julgasse os construtores da Torre de Babel fora exatamente o anseio por ser mais. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 4, que Nimrod, um dos construtores da Torre de Babel, declarou assim: vamos construir uma cidade, uma torre que possa alcançar os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nimrod fora um dos construtores da Torre de Babel. Ele tinha a intenção no seu coração de tornar-se um homem famoso. Para isso, ele queria construir uma torre que chegasse aos céus e pudesse abrigar todos os povos de todas as nações, para que eles ficassem juntos em um só lugar. Mas a Bíblia diz que a ordem que o Senhor havia dado depois do dilúvio era que o povo se espalhasse por toda a terra. Nimrod não apenas queria descumprir a ordem de Deus, mas queria que o seu nome fosse grande. A Bíblia diz que automaticamente ele suscitou para a sua vida juízo do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor desceu sobre aquela terra e fez com que eles ficassem confundidos com muitas línguas e aquela torre desabasse. Ao mesmo tempo, no versículo 12, no capítulo 12 de Gênesis, um capítulo após a história da Torre de Babel, Deus começa a construir uma história com um homem chamado Abraão. E a Bíblia diz que Deus confere a ele uma promessa dizendo: o tornarei famoso e o seu nome será grande e você será uma bênção. Agora note a diferença que existe entre a história de Abraão e a história de Nimrod, dos construtores da Torre de Babel. Abraão nunca quis ser mais do que aquilo que Deus havia desejado que ele fosse. Enquanto Nimrod desejava ser grande, Abraão desejava que Deus fosse grande.
E isso é exteriorizado quando Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa: Abraão, em ti eu multiplicarei as famílias da terra, e a partir de você eu farei muitas famílias. O seu nome será famoso e o seu clã será grande em toda a terra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus dá um filho a Abraão, mas em algum momento da história de Abraão, Deus pede esse filho a Abraão. Deus diz a Abraão: Abraão, sobe a um monte chamado Moriá, e lá você sacrifica Isaque para mim. Talvez, meus irmãos, a história do sacrifício pudesse soar nos ouvidos de Abraão como uma afronta. Primeiro o Senhor disse que eu serei pai de uma grande multidão, e já na minha velhice o Senhor confere a mim um filho. Não bastasse todas estas coisas, agora o Senhor pede para que eu sacrifique esse filho. E o Senhor sabe que sacrificando esse filho, a promessa se anula. Não haverá modo de multiplicar se eu não tiver um descendente. Mas a Bíblia diz que Abraão não fala desse jeito. A Bíblia diz que Abraão prepara o cutelo, amarra a lenha, chama seus servos e sai numa viagem de 3 dias. A Bíblia diz que ao chegar no Monte Moriá, ele olha para os seus servos e diz: fiquem aqui, eu com o menino subiremos para sacrificar. A Bíblia diz, meus irmãos, que em determinado momento Isaque olha para ele e diz: pai, eu tenho visto o cutelo, a lenha e o fogo, mas eu não vejo o cordeiro. E a Bíblia diz que Abraão declara uma das frases mais empolgantes e imponentes das Sagradas Escrituras. Ele olha para seu filho Isaque e diz: meu filho, o cordeiro Deus proverá. E a Bíblia diz que sem hesitar em obedecer, Abraão amarra Isaque sobre o altar, puxa o cutelo, e antes de emolar o seu filho, a Bíblia diz que uma voz do alto declara: chega, basta, Abraão, porque eu te provei e tenho visto que você é fiel ao meu nome. E ao tempo em que o anjo declara, a Bíblia diz que um grunhido da rocha é feito, e um cordeiro então Deus prepara para a propiciação. E cumpre-se a palavra de Abraão, que um cordeiro Deus proverá. A partir daquilo, a Bíblia diz que Deus multiplica a história de Isaque, e depois multiplica a história de seus filhos, e multiplica os clãs de Jacó, e multiplica os clãs dos clãs de Abraão, ao ponto que Abraão se torna um grande homem, até chegar a sua história em Jesus. Ele foi grande sem querer, enquanto Nimrod se tornou pequeno querendo ser grande. Pode aparecer até à primeira vista que olhamos no texto um pouco confuso. Deus reprovou Nimrod porque ele gostava de querer ser grande, mas aprovou Abraão e o tornou famoso. Mas nós precisamos olhar na intenção do coração desses homens, e olharmos e vermos que em Nimrod havia o anseio de ser mais. Não podemos nos esquecer então das palavras que Jesus declarou: quem a si mesmo se exaltar, este será humilhado, mas a quem a si mesmo se humilhar, este eu o exaltarei. O apóstolo Paulo, em suas palavras, disse: ninguém pense de vós mais do que realmente os convém, porque o Senhor gosta de moderação, segundo a medida da fé que Ele próprio nos concedeu. Há um risco muito grande, meus irmãos, de querermos pensar que somos mais do que aquilo que Deus diz que somos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo errou, porque ele se encantou com a sua beleza. Haverão homens que serão vítimas de si mesmo, porque eles se encantarão com a sua voz, eles se encantarão com o seu ministério, eles se encantarão com a sua alta performance. Meu irmão, muito cuidado com o anseio de ser mais do que aquilo que Deus disse que você é.